Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, hoje, nesse dia 28 de outubro, nós, como igreja, celebramos os fundamentos da nossa fé ao prestarmos culto, nesse dia litúrgico, de São Simão e São Judas, dois grandes apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhas de tudo aquilo que Jesus ensinou, de tudo aquilo que Jesus realizou e que nos transmitiram de geração em geração, pela sucessão apostólica, esta grande tradição da igreja, não é? Esta interpretação da Sagrada Escritura que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos a Igreja Católica Apostólica, não é? Porque os apóstolos são de fato o fundamento da nossa fé e são eles que transmitiram para nós, na tradição, com toda a pureza, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Então hoje todos nós rendemos a Deus graças pela vida de São Simão e de São Judas. O Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, nos diz que Jesus passou a noite toda em oração. São Lucas, no seu Evangelho, sempre destaca esta característica de que Jesus, sobretudo nesses grandes momentos importantes do Evangelho, ele está sempre em oração. Ou seja, as grandes manifestações, as grandes ações de Deus na história acontecem quando Jesus está na oração. Por isso, São Lucas quer também destacar a importância que a oração deve ter na minha vida, na sua vida, porque quando nós oramos é que a graça de Deus também se manifesta de um modo excelente na nossa vida. E aqui no Evangelho de hoje, depois de Jesus passar a noite inteira em oração, a palavra nos diz que, ao amanhecer, ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. E entre eles, encontramos aqui nesta lista o nome de Simão e de Judas, que são os dois grandes que hoje nós celebramos com grande alegria. E é claro, irmão e irmã, que naquela noite em que Jesus orou, ali Jesus já pediu também ao Pai que mostrasse a ele todos aqueles homens e mulheres que ele haveria de chamar ao longo de todos os séculos. Então, eu creio também que naquela noite de oração, o Pai mostrou para o Filho, a mim, mostrou também a você. E ao longo da história, Deus tem nos chamado a cada um de nós também pelo nome. Então, hoje, nesta lista, desta igreja apostólica, inclua também o seu nome. Escute o Senhor Jesus chamar hoje você pelo nome, porque foi naquela noite santa, quando na oração o Pai mostrou para o Filho todos aqueles homens e mulheres que ao longo de toda a história deveriam fazer parte deste grande apostolado, desta obra maravilhosa de evangelização. Por isso, nesta lista, também está o seu nome, também está o meu nome, porque também nós fomos todos chamados para o apostolado. Claro que de um modo diverso daqueles 12 primeiros, que têm uma experiência única, é a experiência original da graça, é a experiência fundante de toda a Santa Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo depois prometeu para aqueles apóstolos que, no fim de tudo, eles haveriam também de se sentar em 12 tronos para julgar todos os povos e as nações da terra. Isso quer dizer, irmão e irmã, que também lá no juízo final, quando Jesus, justo juiz, nos julgar, também estarão ali, naquele tribunal, sentado em 12 tronos,
os apóstolos, não é para julgar a mim, para julgar a você. Por isso, é muito, muito importante que desde já nós conservemos esta amizade profunda com os santos apóstolos, porque um dia também eles estarão naquele momento santo do nosso julgamento, do juízo final. Então, cultive a amizade com os santos apóstolos. Veja, é muito importante nós termos amizade com todos os santos. Aliás, nós estamos para celebrar nesses próximos dias a solenidade de todos os santos. E é muito importante que todos eles sejam nossos amigos. Mas, mais importante ainda, é que nós tenhamos grande devoção pelos santos apóstolos, porque, sem dúvida nenhuma, eles são os melhores amigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre todos os discípulos de todos os tempos e todos os lugares, foram eles os escolhidos, não é, para essa grande manifestação de nosso Senhor, não é, para a igreja. E falando em manifestação de nosso Senhor, é muito interessante também justamente a pergunta que São Judas faz a nosso Senhor Jesus Cristo durante a última ceia, quando Jesus estava justamente celebrando a Santa Missa, instituindo a Eucaristia. É São Judas Tadeu quem faz ao Senhor esta pergunta: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Porque essa, irmão e irmã, é também uma pergunta que a todos nós acabamos fazendo, não é? Por que nosso Senhor não se manifesta ao mundo inteiro de uma vez só e já convence então todos e prova a todos, não é, a sua divindade, o seu poder e que é realmente o Senhor? São Judas fez esta pergunta naquela noite, durante a missa celebrada pelo Senhor Jesus. Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu para São Judas Tadeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Pois bem, irmão e irmã, o que Jesus responde para São Judas Tadeu diante dessa pergunta é que Deus se manifesta a todo aquele que ama a Deus e que por isso guarda a sua palavra. Então Deus quer se manifestar em quem diariamente guarda a sua palavra porque o ama. E é justamente isso que nós fazemos aqui, juntos, todos os dias, nesse nosso momento de oração com a palavra. O que nós estamos fazendo aqui é guardando a palavra de Deus, porque nós amamos Deus e é por isso que Deus se manifesta a nós. Aqueles que, não amando Deus e por isso não guardando sua palavra, o próprio Evangelho diz, então, que o Senhor também não se manifestará. Então, está aqui respondida a pergunta do grande apóstolo São Judas Tadeu, que hoje Deus possa se manifestar a você e a mim, para que, guardando esta palavra, Ele possa vir fazer em nós a sua morada. Deus abençoe muito você nesse dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.